Vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é para agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aponte ao rei enviado-lhe, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se cartas para os governadores da lei do rio, para que me enviem passagens até que chegue a ajudar, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei nas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aleluia, Jesus. Somente até aqui, feche teus olhos. Senhor meu Deus, eu te dou graça, meu Pai, nesta noite pela tua palavra. Eu te dou graça, meu Pai, nesta noite, meu Deus, pela tua presença aqui no nosso meio. Estamos vivos. Muitas pessoas, meu Pai, desceram a sepultura hoje, meu Pai. Muitas pessoas se preparam para descer a sepultura amanhã. Mas o Senhor tem nos dado oportunidade. Hoje é um dia de oportunidade. O Senhor nos deu oportunidade para que possamos fazer uma análise, meu Pai, em nossas vidas, em nossa conduta, em nossos princípios, meu Pai. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer. O Senhor tem nos dado essa oportunidade. Por isso o Senhor é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Estou grato ao Senhor por essa oportunidade. Meu Pai, fala conosco através da sua palavra, meu Pai. A única palavra que tem condição, meu Deus, de transformar a realidade. Em nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Para a glória, para a tua honra. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela nos fala de um homem chamado Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? O copeiro, ele servia o vinho para o rei. Ele provava o vinho para que o rei fosse resguardado de qualquer ataque, de qualquer tentado, uma contaminação, um envenenamento. Então o copeiro servia para ele primeiro, degustava o vinho e depois levava o vinho ao rei. Era uma ocupação de honra, irmãos. Era uma ocupação muito valiosa, porque não era qualquer pessoa que assistia e que entrava na presença do rei. Eram pessoas escolhidas. Para que Neemias fosse escolhido para ser o copeiro do rei, com certeza ele passou por um teste. Que teste é esse, pastor? Um teste para a conduta moral, a conduta ética, princípios e valores foram atestados. Por isso ele estava naquela posição. Mas segundo a palavra do Senhor, para ele chegar para o cargo de confiança do rei, foi muito tempo. Nascido na Babilônia, Neemias era nascido na Babilônia. Por que nascido na Babilônia? Porque muitos anos antes, o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e trouxe escravos muitas pessoas. Muitos israelitas foram levados para a Babilônia para servir o rei Nabucodonosor. Então Neemias, ele nasceu na Babilônia.
situação caótica, uma situação de miséria lá em Jerusalém. Os que não foram levados cativo, eles estão lá em grande miséria. Agora eu quero que você preste atenção nesse texto que nós vamos ler, que nós lemos. Neemias, ele estava num lugar de honra, assistindo diante do rei, uma posição de honra. E agora chega uma notícia para ele, que os seus irmãos, os irmãos que não foram levados cativos, que ficaram lá em Jerusalém, estavam em miséria. Eles estavam no opróbrio. Pense, irmãos, na época, os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a moeda, o rei, a segurança, não era simplesmente, fisicamente falando, não era simplesmente um valor físico. Eles tinham também um valor espiritual, porque era o Deus de Israel, era a palavra de Deus, era a história do israelita, que estava sendo ofuscado, o brilho de Deus estava sendo ofuscado em Jerusalém, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da idolatria. Deus permitia esse tipo de coisa acontecer, irmãos. E agora a palavra do Senhor fala que Neemias, ele recebeu aquela mensagem, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele esteve chorando, esteve de luto, jejuando, orando perante Deus. Com certeza ele começou a questionar: Senhor, por que disso? Por que tanta aflição, tanta dor? Por que tanto opróbrio, meu Deus, tanta decepção? Por que disso? E uma das coisas que nós vamos aprender aqui hoje com esse homem chamado Neemias é porque Neemias, ele não precisava, irmãos. Se você for analisar o contexto, ele não precisava se posicionar. Neemias, ele não precisava tomar atitude: eu vou assumir essa empreitada agora. Não, ele era copeiro do rei, ele tinha argumento perante Deus, perante a sociedade, perante os israelitas. Olha, eu sou copeiro do rei, eu sou servo do rei, eu posso ir. Mas uma coisa que nós vamos aprender aqui hoje: Neemias, ele teve, e que nós precisamos, irmãos, acordarmos para isso. Nós precisamos entender que nós precisamos sair de uma bolha. Existem muitas pessoas que se encontram numa bolha e elas têm medo de tomar iniciativa, têm medo de dar o primeiro passo, elas têm medo de assumir responsabilidade, elas têm medo de chamar a responsabilidade para elas têm medo por causa das consequências, não querem se comprometer, elas não querem se expor, têm medo de errar, enfim, várias coisas para elas não se expor. Mas só que nós vamos aprender com esse homem chamado Neemias, aleluia, Jesus, que a primeira coisa que nós vamos aprender é que ele teve é empatia. O que é empatia, pastor? Ele colocou no lugar dos outros, ele colocou no lugar das pessoas que foram levadas cativo, ele colocou no lugar das pessoas que estavam em grande miséria. Isso é ter empatia, colocar no lugar das pessoas. Você precisa tomar atitudes. Você colocou no lugar das pessoas. Quando as pessoas sofrem com a chuva, por exemplo, calamidades, sofrem com esses problemas aí, com eventos da natureza, e aí nós vemos na televisão algumas pessoas que têm condição, irmãos, de fazer alguma coisa, têm condição de estender as mãos, elas só olham e elas não sentem, elas não se sensibilizam, não tem empatia. Não tem empatia. Isso é ausência de Deus. Isso é ausência do Espírito Santo de Deus. Quem tem Deus, quem serve a Deus, ele tem empatia, ele coloca no lugar das outras pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que sofreram por enfermidade, que estão passando problema. Ela não simplesmente dá a paz do Senhor, ela dá um tchau, dá 3 tapinhas nas costas. Não, ela quer fazer algo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ela quer fazer algo, ela quer se expor, independentemente do que vai acontecer, ela assume a responsabilidade, ela chama a responsabilidade para ela, para fazer alguma coisa. Isso é ter empatia. Quem tem empatia, quem coloca no lugar das outras pessoas, irmãos, é aquela pessoa que tem paixão por almas, que gosta, aleluia, de se envolver, de se misturar, independentemente do que vai acontecer, ela quer estar no meio, ela quer fazer parte. E nós precisamos fazer isso porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós precisamos
Pastor, mas é só as pessoas da igreja? Não, são pessoas que não são crentes também, que estão passando dificuldade. Mostre que você é diferente. Mostre que você é diferente. A primeira coisa que nós aprendemos com Neemias é que ele teve empatia, irmãos. E depois é que ele teve sensibilidade. Essa sensibilidade, essa sensibilidade, esse sentimento de sensibilidade é muito forte, porque quando as pessoas ouvem um questionamento, ela tem conhecimento de um caso, de algo, e ela não se sensibiliza. Isso é grave, irmãos. A pessoa não se sensibiliza, não acontece nada com ela. É como se ela tivesse assistindo um jornal, uma notícia e estudasse de canal ou de frequência. Simplesmente não tem sensibilidade. E Neemias, ele recebeu aquela notícia e teve orando e buscando a Deus, jejuando. Primeiro ele sofreu, irmãos, porque lá era a cidade dos pais dele. Ele falou assim: olha, como eu estaria triste, porque lá o sepulcro dos meus pais estão lá. Ela é minha moeda, é o meu rei, é a minha história, é a história do meu povo, está ali. Neemias esteve orando e jejuando. Neemias teve humanidade. E depois nós aprendemos também que Neemias teve um propósito. Aleluia, Jesus. Irmãos, Neemias teve um propósito. Nós precisamos ter empatia, sensibilidade, humanidade, mas nós temos que tomar atitude pautada no propósito. Nós precisamos ter propósito para fazer as coisas, para tomar iniciativa, para estender as mãos. Nós precisamos ter um propósito. E nós precisamos colocar diante de Deus. A primeira coisa que você vai fazer para alguém é orar por ela. A primeira coisa que você vai fazer para a pessoa que está passando dificuldade, irmãos, a sua oração vale muito. A sua oração, ela vale muito. Se quando você ora a Deus com sinceridade, Senhor, visita fulano que está passando dificuldade, visita ciclano, meu Deus, que está passando dificuldade. A primeira coisa que você tem que fazer é estender, aleluia, as suas mãos, levantar suas mãos ao Senhor, levantar sua voz ao Senhor, você se prostrar diante de Deus, você, aleluia, se prostrar diante daquele que pode fazer, daquele que vai te dar ferramentas, daquele que vai te dar uma direção. Meu Deus, o que eu posso fazer por ela? Talvez você não tenha nada fisicamente falando, você não tem dinheiro, mas você pode fazer uma vaquinha, você pode se mobilizar, colocar no grupo, você pode levar o caso dela para frente, você pode ter conhecimento do que está acontecendo. A primeira coisa que tem que acontecer quando alguém passa por dificuldade é alguém que tem legitimidade. O que é isso, pastor? É alguém que vai até a pessoa e fica sabendo exatamente o que aconteceu, fica sabendo do que ela está precisando, do que aconteceu, do que ela já tem, o que pode fazer. Então a pessoa vai lá e traz uma informação legítima, e aí a partir disso as pessoas vão ter confiança, você vai ter credibilidade. Mas isso se chama propósito. Isso se chama propósito. Você vai, você busca informação, você se expõe, você gasta o seu tempo, você se esmera, você não se limita, você vai. Quando você tem uma informação legítima, você, a partir daquilo, você começa a fazer diferença. Você se expõe, irmãos. Então Neemias recebeu informação. Agora, uma coisa que eu fico imaginando, uma coisa que eu comecei a entender, que existe um posicionamento e existe também uma omissão. A omissão também é um posicionamento. Ação e reação. Se você for olhar, irmãos, Deus, o Senhor também, Ele põe também quem é omisso também. A pessoa que deixa de fazer quando ela pode fazer, aquela pessoa também ela comete pecado. Aquela pessoa que tem condição de ajudar e não ajuda, ela comete pecado. Assim também no Código Penal brasileiro,
gosta da oração? Quem vai fazer o possível e o impossível para você se omitir na obra de Deus? Para você não se estender as mãos, para você não se envolver na obra? Quem vai fazer o possível e impossível para você ser mais um no meio da multidão? Ele se chama Satanás. O inimigo da nossa alma vai trabalhar incessantemente, sabe para quê? Para você se omitir, para você não se misturar, não se envolver, não se expor. Ele vai trabalhar, irmãos. É por isso que nós temos que levantar a bandeira do Evangelho. É por isso que nós temos que expor. Nós temos que misturar mesmo. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Nós precisamos fazer isso. Aonde se tem a obra de Deus, ali tem que haver você levantando a bandeira do Evangelho. Aonde se tem a obra de Deus, tem que ter a sua opinião. Tem que você estar no meio, chamando a responsabilidade para você, para fazer diferença. Porque Satanás ele fica tentando, irmãos, de todo jeito, para nós nos omitirmos, para nós sermos mais um no meio da multidão, para a gente não ser nada, não fazer diferença, crescer, dar continuidade, depois morrer e nem fazer história. Ninguém vai lembrar como servo de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher que foi honrada, uma mulher que foi valorizada, uma mulher virtuosa, um homem honrado. Satanás ele luta para nós não termos história. Ele coloca medo das pessoas, para as pessoas não assumirem responsabilidade, para as pessoas não se misturarem. Neemias estava ali, era copeiro do rei, não tinha necessidade, estava confortável, comendo o boi do melhor, vivendo no palácio. E aí Neemias fala assim: agora está lá o meu povo sofrendo. Estava lá o meu povo sofrendo. Os que não foram levados cativos estavam em grande miséria. A Bíblia fala que Neemias começou a chorar, irmãos. Começou a chorar. E ele esteve jejuando perante Deus do céu, pedindo uma oportunidade. Senhor, me usa, meu Deus, para que eu possa ajudar os meus pais, para que eu possa ajudar os meus irmãos, para que eu possa ajudar o meu povo. Me usa. Aleluia, Jesus. Todo propósito para Deus precisa ter uma direção espiritual de Deus. E a palavra do Senhor fala que ele esteve jejuando e orando perante Deus do céu. Todo propósito de Deus precisa ter um direcionamento. Nós não podemos tomar direcionamento para achar que já sabemos, achar que a direção é essa mesmo. Não, nós precisamos colocar diante de Deus. Tudo que você for fazer, coloca diante do Deus dos céus. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele vai se encarregar de te dar um direcionamento. O Senhor vai se encarregar de te dar um direcionamento para você. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala agora, irmãos, que Neemias chegou agora próximo do rei, o copeiro do rei, um homem que a todo momento estava alegre, um homem que estava sorrindo, agora chega triste diante do rei. E o rei pergunta: por quê? Por que estás triste no teu rosto? Pois não está doente? Aí Neemias fala assim: não é isso, senão tristeza de coração. Então teve muito em grande maneira. E disse ao rei: vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar, o sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Depois que Neemias começou a orar, depois que Neemias começou a colocar o papel diante de Deus, e ele chegou próximo do rei e disse: ó rei, nas minhas palavras que você entenderei, podia me ajudar. Me envia, o Senhor é rei, me envia até Jerusalém, permita que eu falar, reivindicar, trazer a onda de novo, levantar a moral, levantar a estrutura daquele lugar, arrancar o povo da vergonha, permita. Tudo bem, Neemias, mas quanto tempo, qual é o propósito? E Neemias pediu ao rei: se eu posso morrer, o Senhor tem autoridade. Se eu achei graça diante do Senhor, me envia, me dê carne.
reta. Se for no trânsito normal, é bem mais, mas em linha reta é mais ou menos 1.500 quilômetros. Então imagina agora, rei, me dá cartas. E agora, aonde Neemias passava, ele apresentava a carta do rei. O rei não somente enviou um povo com Neemias, se eu não me engano, foi a segunda caravana que foi com destino a Jerusalém para reconstruir, foi trazer uma vida espiritual novamente. Neemias ele foi levar não só as ferramentas necessárias para construir, mas foi também levar esperança para o povo, porque estava espiritualmente falando, estava arruinado, irmãos, economicamente falando, arruinados, não tinha nada. Então partiu Neemias para Jerusalém, deixou o palácio, deixou o conforto, deixou a estabilidade, aleluia, e foi em direção a Jerusalém, assumiu a responsabilidade. O rei enviou cartas, aonde ele passava, as pessoas serviam Neemias, davam ferramentas, davam obra-prima, dava tudo o que ele precisava. E a Bíblia fala também que o rei também deu cartas ao chefe Asaf, é o que guardava as madeiras, aleluia, Jesus, o que era responsável pelas madeiras. E esse Asaf, ele deu também para Neemias muitas obras-primas, matéria-prima para reconstruir, porque os muros estavam derrubados, as portas queimadas, irmãos. Os muros significa proteção. Então, espiritualmente falando, você vai ver o que representa para uma nação os muros, proteção. É igual a gente na nossa casa. Se você tem na sua casa, por exemplo, os muros, ou uma fresta, ou uma brecha, ou um portão com problema e fica ali desguarnecido, você fala assim, poxa, eu preciso consertar logo, porque está desprotegido. E espiritualmente falando, que aonde nós precisamos tampar as brechas, para que o inimigo não venha achar vulnerável a nossa vida espiritual, nós precisamos também fazer um recapeamento muitas vezes da nossa vida espiritual. Deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de pagar preço, deixamos de vir na igreja, celebrar o Senhor. Então o inimigo começa agora a achar frestas, ele começa a achar brecha, e começa a querer atacar, começa a jogar seta, começa agora a lançar dardos inflamados do maligno para tentar perverter, trazer frieza. E nós precisamos nos ater a isso. O que está acontecendo no mundo espiritual? Você precisa saber disso. Você não pode se ter de surpresa. E a palavra do Senhor nos fala que vai parte de Neemias agora em direção a Jerusalém. Parte agora com carruagens, cavalos, soldados. Muitos judeus que foram levantados lá para ir com Neemias, para ajudar a edificação. Muitas pessoas se disponibilizaram, mas quantas pessoas esconderam? Quantas pessoas se omitiram? No meio do caminho, você acha que algumas pessoas, todo mundo olha, não, ficar exposto ao tempo, ficar exposto à caminhada de mais de tantos 1000 quilômetros, não sabe o que vai acontecer lá. Não, chega lá, vai ter conforto no palácio. Chegando lá, não vai ter conforto no palácio. Vai ter opróbrio, vai ter vergonha, vai ter miséria, não vai ter cama fresca. Chegando lá, não vai ter o conforto poderoso de Jesus. E quem está disposto a fazer isso em prol de outra pessoa? Quem está disposto a pagar preço por alma? Quem está disposto, irmão, a se expor por alma? Quem está disposto a fazer isso por almas? Existem pessoas que levam a vida cristã, irmãos, como se fosse um conto de fadas. Existem pessoas que se expõem a alma delas, brincam com a alma, não sabe o que é tormento eterno, não sabe o que é punição eterna, fica brincando, irmão, mente o tempo todo, prostitui, formiga o tempo todo.
Em vez de se expor para Deus, se expõe para Satanás. E Satanás está lá de aquilo com as foices na mão, pronto para arrancar a alma dela, pronto para jogar a alma dela no inferno. E muitas pessoas estão brincando. Você acha quantas pessoas você pontua hoje? Que negligenciou, que menosprezou, que brincou? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas brincou? Quantas pessoas brincaram? Da mesma forma que chegou a sua vez, vai chegar a minha. Da mesma forma que eu escolhi, se eu for também, eu vou ter uma hora, eu vou. Vou ficar tranquilo, uma hora eu vou. Eu me recordo certamente quando eu ministrei a palavra para uma pessoa, e a pessoa negligenciou a palavra de Deus, e falou assim: olha, agora que eu vou roubar mesmo. Rapaz, você saiu da cadeia agora, pouco tempo, vou agora seguir o Senhor, com fervor. Agora que eu vou roubar mesmo. Dane-se. Olha minha vida desgraçada, minha vida miserável, tá? Agora que eu vou roubar mesmo. Passou pouco tempo, uma semana, um pouquinho, desceu a sepultura. E quantas pessoas estão negligenciando a palavra de Deus, irmãos? Não brincam com a sua alma, irmãos. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse ganhará a coroa da vitória. Não brinque com a sua alma. Quando o Senhor te chamar para uma obra, irmãos, então levanta a sua mão com fervor, com alegria. Deus está te chamando. A palavra do Senhor nos fala que Elias, quando ele chegou próximo a Jerusalém, nós vamos aprender algo aqui muito sério aqui, irmãos. Porque muitas pessoas falam assim: ah, pastor, mas eu não gosto. Eu não quero que ninguém estraga o meu futuro. Eu não quero que ninguém estrague o meu futuro, então eu vou te dar uma direção agora. Não conte o seu presente para ninguém. Se você quer que ninguém estrague o seu futuro, então ó, fica tranquilo, sereno, vai batalhando, vai marchando, aleluia. Deus é contigo. Não se expõe. Quando você estiver disposto, expõe para Deus. Não conte os seus projetos, não abra a sua intimidade para ninguém. Cuidado com as pessoas que você abre a sua intimidade. Cuidado com as pessoas que você divide os seus segredos. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, preste atenção. Neemias capítulo 2, versículo de número 11, fala assim: olha, Neemias chegou lá em Jerusalém, olha, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comido animais algum, senão aquele que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para o portão do monturo, quando contemplei os muros de Jerusalém, que estavam vendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas de fogo. E passei a porta da fonte, e ao viver do rei, e não havia lugar para onde pudesse passar a cavalgadura que estava detrás de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Silêncio. A palavra do Senhor nos fala em Tiago capítulo 1, versículo 19. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que o homem tem que ser o que? Pronto de quê? Pronto para ouvir e tardio para falar. Nós temos que nos preservar, irmãos. Vamos seguir o conselho de Neemias. Neemias chegou a Jerusalém, não declarou para ninguém. Ele fez um rastreamento do problema que tinha. Neemias fez um rastreamento dos muros, dos portões, viu dificuldade, e ele começou agora a criar estratégia. Nós precisamos ter visão estratégica para fazer a obra de Deus.
Existem pessoas, irmãos, que começam a opinar, começam a falar e começam a revelar o segredo, que a pessoa que fala muito, que ouve pouco, ela não consegue ouvir, não consegue ter discernimento. Neemias, ele chegou e assumiu a responsabilidade, ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio. Ele começou a restaurar, levantou pessoas para se opor a ele, levantou. Aqui no versículo 10, fala aqui, olha, o que ouvi de Sanbalate, Honorita e Tobias, Seba-Monita, lhes desagradou o grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Irmãos, isso é sério demais. Então, se a pessoa faz o bem, existem pessoas que vão ser contra. Se a pessoa fazer o mal, vai se levantar falando que você fez o mal. Se você for omisso, vai se levantar falando que você foi omisso. Se tomar atitude, irmão, não olhe. Não olhe. Isso é a direção de Deus. Não olhe o que as pessoas estão falando ou vai fazer. Se elas levantarem contra uma decisão, contra um projeto, contra um sonho, então continua marchando, é sinal que você está no caminho certo. Se nós formos pautados pela decisão das pessoas, pelo que as pessoas acham, nós não vamos fazer nada. A palavra do Senhor nos fala que agora levantou Sanbalate e Tobias, desagradou. Mas por quê? Você vai ajudar esse povo. Só que Neemias já estava com estratégia. Neemias já estava com o seu projeto, o seu propósito fundamentado, irmãos, em Deus. O Senhor lembrou de quando ele orou a Deus, quando ele esteve jejuando, orando, é para resguardar os momentos difíceis. É os momentos difíceis mesmo. Agora, se a pessoa não ora, no jejum, não busca, então quando chegar os momentos difíceis, ela vai tomar decisões precipitadas. Quando a pessoa não ora, ela toma decisões precipitadas. É inevitável. Não tem como. Então a palavra vai dizer aqui, irmãos, que Neemias começou agora a reconstruir os muros, trazer a onda novamente. Quais são os muros que você precisa reconstruir na sua vida? Quais são os muros que você precisa reconstruir na sua vida que está derrubado? Quais são as brechas que precisam ser tampadas o mais rápido possível? A palavra do Senhor nos fala que os soldados de Neemias, os guerreiros de Neemias, com uma mão ele estava com a espada, com a outra estava com a pá. Imagina. Por quê, irmãos? Porque o inimigo estava rodando. Você não pode descuidar. Com uma mão estava com a mulher de pedreiro e com a outra mão estava na espada. Estava vigilante. Quando a Bíblia fala para nós sermos sóbrios, é isso, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, tramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos fazer diferença. Neemias foi um homem que deixou o conforto, saiu da zona do conforto para ir de volta a Jerusalém. Então aonde você precisa, irmãos, trabalhar nesta noite? Aonde você precisa trabalhar nesta noite? Para reparar os muros, reparar o que foi derrubado, reparar o que foi destruído. Aonde você precisa reparar, e precisa se reparar, irmãos, rápido. Não pode perder tempo. Aonde você precisa reparar? Talvez algum lugar que foi derrubado, algum lugar.